Agora todos podem colocar a mão no coração, quem trouxe, quem não trouxe, e a gente vai orar, pedindo para Deus abençoar esse momento da palavra. Nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos, e neste momento, Senhor, além da nossa vida, nós queremos entregar o nosso coração, os nossos ouvidos, ó Pai, para ouvir a Tua voz. Venha com o Teu Espírito, Senhor, e fala aos nossos corações. Que não venha ser o meu eu, mas que seja o Teu Espírito Santo a me usar. E que hoje nós possamos sair daqui transbordantes, ó Pai, pela Tua palavra, pelo Teu conhecimento. Toma esse momento em Tuas mãos e receba como oferta agradável a Ti. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Diz assim, ó, lições que podemos aprender com Jefité. Lá em Juízes 11:1 diz assim, ó, Jefité, o gileadita, era homem valente, porém filho de uma prostituta. O pai dele se chamava Gileade. Gileade também teve filhos da sua esposa. Esses filhos cresceram e expulsaram Jefité, dizendo: você não herdará nada na casa do nosso pai, porque é filho de outra mulher. Então Jefité fugiu da presença de seus irmãos e foi morar na terra de Tobi. Ali, alguns homens sem valor se juntaram a ele e o seguiam. Então, a palavra começa dizendo que, quando a gente fala de Jefité, todo mundo já pensa em um momento da vida dele. Quem conhece a história, quando fala de Jefité, o que lembra de Jefité? Do voto, né? A gente vai falar sobre isso, mas mais pra frente. Mas eu quis trazer aqui o início da história, né? E aqui a gente percebe que Jefité, ele começa a história dele ali no negativo. Porque ali ele era filho de uma prostituta e quando ali as pessoas que deveriam ajudá-lo, né? Que deveriam ali protegê-lo, ajudar ele na vida dele, foram as pessoas que rejeitaram ele. Então os irmãos, ali para não ter que dividir com ele a herança do pai, expulsaram ele ali da terra. Então Jefité já começa ali uma vida negativa. E aí a palavra fala que ele muda de cidade, e aí na cidade onde ele está, ele se junta com homens valentes, com pessoas poderosas, com pessoas que poderiam agregar na vida dele? Não, pelo contrário. Ele se junta com homens, a Bíblia fala que ali alguns homens sem valor. Então homens ali que pela sociedade eram pessoas que não tinham valor algum, se juntaram com Jefité. E quando eu tirei essa palavra, né, Deus ele falou muito forte ao meu coração sobre isso, que talvez quando você chegou aqui hoje na igreja, ou na sua vida, né, você olhe para a sua vida e não tenha nada na sua vida, no momento, cooperando para o seu crescimento, cooperando para que você evoluísse, porque ali, Jefité, ele não tinha nada ali que favorecesse a ele. Ele já era filho da prostituta, então ali, pelos costumes da época, ele já estava ali em desvantagem, porque ele não era filho do casamento. Ele já era um filho que, pela época, ele já era um filho rejeitado. Ali, os irmãos oficializam essa rejeição, expulsam ele ali do meio da família deles. E ali, quando ele vai se juntar com as pessoas que poderiam fazer parte da vida dele, ele se junta com pessoas que não eram pessoas que tinham riquezas, que tinham bens, eram pessoas sem valor, eram pessoas rejeitadas também. E eu fiquei pensando na nossa vida, né, que muitas vezes, quando a gente passa por problema, quando a gente passa por dificuldade, talvez a gente tenha esse mesmo sentimento, esse sentimento de se sentir rejeitado, de se sentir ali desfavorecido, de se sentir incapaz. Mas o que a gente precisa entender na vida é que não importa o que aconteça fisicamente, não importa se você olha e fala assim, olha, por eu, por exemplo, aceitar a Jesus, por eu tomar a decisão de seguir a fé, de seguir a Cristo, eu, por exemplo, fui rejeitado pela minha família. E aí talvez você, fisicamente falando, se sinta nessa condição, se sinta nessa posição de rejeitado, na posição de excluído. Quantas vezes, para você defender a sua fé, ou para você defender o que é certo, você às vezes compra briga com pessoas que não concordam com aquilo. Às vezes no seu trabalho, às vezes na roda de um amigo. As pessoas às vezes vão falar da fé, vão falar de algo, e ali você debate, você rebate, e ali você acaba sendo rejeitado por isso.
uma preocupação no nosso coração. Não importa se o mundo, se as pessoas, ou se até mesmo a nossa família nos rejeite. A gente só não pode aceitar ser rejeitado por Deus. Deus é quem não pode olhar para a nossa vida e ver uma vida, por exemplo, de pecado e nos rejeitar. Deus ele tem que olhar para a nossa vida e ele tem que se alegrar. Deus ele tem que querer estar perto de nós. Mas Deus ele não vive perto do pecado. Deus ele não vive perto do erro. Então, se você vive uma vida onde a sua vida é uma vida rodeada e baseada pelo pecado, automaticamente você é rejeitado por Deus. E a gente precisa tomar cuidado com isso, porque às vezes, muitas vezes, para não criar um conflito com alguém, ou para não comprar uma briga com ninguém, às vezes a gente compra uma briga com Deus. Às vezes você nega a sua fé para viver bem com o outro. Você nega a sua fé, você se permite ser rejeitado por Deus para viver bem no seu trabalho, para viver bem naquele grupinho de amigos. Você vê que as pessoas estão ali numa rodinha falando coisas que não provêm, que não agradam a Deus, e ao invés de você rebater para não ficar mal, para não ficar numa saia justa, você não compra briga. Mas aí, por contrapartida, Deus olha essa situação e Deus te rejeita. E aí eu te pergunto, quem nos abençoa? Quem é mais importante? Deus ou o homem? E a gente precisa entender isso. E às vezes, muitas vezes, a gente vai ter que rejeitar a nossa opinião, as nossas vontades, os nossos desejos, para não ser rejeitado por Deus. Porque muitas vezes a nossa carne vai contra a vontade de Deus. Na verdade, a nossa carne só vai contra a vontade de Deus. Se existe algo em nós que clama por Deus, é o nosso espírito. Mas a gente pode agir totalmente pela carne, a gente vai viver em pé de guerra com Deus. Então, todos os dias, constantemente, a gente precisa rejeitar os nossos desejos, os nossos pensamentos, a nossa carne, as nossas ideias. Quantas vezes a gente chega na fé e a gente chega cheio de opinião, a gente chega cheio de desejos, cheio de pensamentos, e aí chega a palavra, vem na palavra de Deus e fala, não é assim. Não é assim que funciona, não é assim que agrada a Deus. E aí você vai precisar comprar uma batalha, porque a vida é isso. Constantemente a gente vive lutando, seja fisicamente ou seja espiritualmente. Mas o que a gente precisa entender e gravar no nosso coração é que a nossa batalha nunca deve ser contra Deus. Nunca contra a presença de Deus, contra a vontade de Deus. Que seja contra nós, que seja contra a nossa família, que seja contra nossos amigos, que seja contra o mundo. Mas Deus, Ele está do nosso lado e não ao contrário. E não sendo o nosso adversário. Porque senão é uma batalha totalmente perdida. Porque não existe ninguém que possa lutar contra Deus. Porque quem luta contra Deus vai perder. Mas às vezes a gente age como se a gente pudesse gambelar, como se a gente pudesse dar um jeitinho, como se a gente pudesse ser superior ao único que pode ser, que pode ocupar esse lugar, que é Deus. Então que a gente venha pensar sobre isso e, dando continuidade aqui, diz assim, por que Deus escolheu uma pomba para representar o Espírito Santo e não outra ave mais majestosa? Eu estava vendo um estudo e um cientista, ele teve essa dúvida, ele foi pesquisar e ele falou, com tantas aves maravilhosas, a gente tem a águia, por exemplo, que a águia, fisicamente falando, ela é muito mais bonita, muito mais poderosa que uma pomba. Concorda? A pomba, de todas as aves, é uma das mais simples. Ela não está ali na cadeia, ela não está ali no topo de mais majestosa. Ela está ali mais para baixo. Mas ali foi feito um estudo e eles viram que todas as aves, no estômago delas, elas são preparadas para receber carne podre, para comer carniça. Então, quando, por exemplo, a ave, ela não tem ali, qualquer tipo de ave, ela não tem ali um alimento saudável, por instinto de sobrevivência, ela procura uma carniça, um alimento podre, e para ela está tudo bem. Mas a pomba, que é uma ave simples, ela não tem esse mesmo instinto no organismo dela. Se ela comer uma carniça, uma carne podre, ela vai passar mal. E aí, quando eu ouvi sobre isso, eu achei muito interessante,
Porque a Bíblia fala que o Espírito Santo desceu sobre Jesus. E Jesus, ele era uma carne limpa. Jesus era uma carne pura. O Espírito Santo não ia descer sobre Jesus se Jesus estivesse contaminado. E trazendo para as nossas vidas, a gente precisa analisar a nossa vida. Como anda a nossa vida? Será que quando você olha para dentro de si, o Espírito Santo, ele habita em você? O Espírito Santo tem vontade de habitar em você? Ou quando o Espírito Santo olha para a sua vida, o que ele encontra é uma carne suja, é uma carne impura. Aqui, né? Pode passar para o próximo. Lá em Lucas fala assim, Lucas 3:22. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, e do céu veio uma voz que dizia: Você é o meu filho amado, em você me agrado. Jesus ali, estando em humano, mesmo em humano, ele agradou a Deus. Deus olhou para a vida dele e Deus falou: Esse é o meu filho e você tem me agradado. E aí eu te pergunto, quando Deus olha para a sua vida, que tipo de sentimento Deus tem? Quando Deus olha para você, que sentimento você causa em Deus? Jesus ali agradava a Deus. Por isso que o Espírito Santo, em forma de uma pomba, desceu sobre ele. Mas se a gente fosse olhar para os dias de hoje, se a gente fosse olhar agora, nesse momento, e Deus ele tivesse que mandar o Espírito Santo através da pomba, será que a pomba viria sobre a sua vida? Será que ela repousaria sobre você? E aí você pode falar assim: mas é porque Deus ele faz diferença, mas é porque Deus prefere o outro. E tem pessoas que às vezes estão na igreja e tem esse olhar, de olhar que a vida do outro está sendo abençoada, e ao invés de olhar para si e falar: por que na minha vida não acontece? O que eu estou falhando com Deus? Aonde eu estou em falta? E por isso que a minha vida não desenrola. Não, às vezes as pessoas perdem tempo olhando, cobiçando e apontando a vida do outro, quando na verdade, meu amado, a salvação é individual. E Deus, ele é tão bom, ele é tão maravilhoso, que ele abençoa na individualidade. Deus ele não abençoa no coletivo. Deus ele está aqui, ele se faz presente, e ele vai entrar e vai fazer morada no coração daqueles que quiserem, daqueles que se permitirem estar com o coração aberto, e vai abençoar a vida daqueles que se assim permitirem. E aí você olha e fala assim: poxa, eu estou há tanto tempo na igreja, eu venho a tantos cultos, e eu não sinto nenhuma diferença, e a minha vida não vai para frente, e a minha vida não muda. E aí às vezes você questiona e você culpa Deus de algo que na verdade é responsabilidade sua. É sua responsabilidade, é nossa responsabilidade. A forma como Deus ele age e ele atua na nossa vida diz respeito a cada um de nós. E nós precisamos tomar cuidado e nos atentar ao nosso testemunho, à nossa fé. Quando, por exemplo, se eu falasse aqui, por exemplo, do apóstolo Paulo, se eu falasse de Paulo agora, qual é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês quando eu falo de Paulo? Ousado, transformação, o que mais? Espiritual. Mais nada? Quando a gente fala de Paulo, milagres. Vocês percebem que quando a gente fala de Paulo, todas as palavras que vêm de primeira instância na nossa mente é a vida de Paulo transformada. É a vida que Paulo fez depois que ele aceitou Jesus, depois que ele foi transformado. Quando você fala de Paulo, você não pensa, por exemplo, no perseguidor, no que perseguia, no que matava, no que era uma pessoa cruel, que era uma pessoa ruim. Você pensa nas coisas boas. E isso é a transformação de Deus, é o poder da transformação de Deus. E isso tem que acontecer na nossa vida. Quando as pessoas falarem do nosso nome, as pessoas precisam se lembrar daquilo que a gente faz após a transformação de Jesus em nós. Aquilo que o milagre de Deus fez na nossa vida, as coisas boas. Mas o problema é que as pessoas estão dentro da igreja, passam anos dentro da igreja, e aí quando fala o nome da pessoa, as pessoas só sabem das coisas ruins, só pensa no negativo, só pensa que a pessoa é uma pessoa fofoqueira, que a pessoa é uma pessoa caloteira, que a pessoa é mentirosa, que a pessoa rouba.
que se diz cristão, que se diz transformado, que se diz conhecedor da verdade, mas não tem transformação nenhuma na sua vida. Porque se você tivesse realmente fazendo valer a pena o sacrifício de Cristo e a transformação de Deus fosse real na sua vida, as pessoas iam perceber isso em você. Assim como a gente percebe em Paulo. Porque quando a gente fala de Paulo, a gente pensa nas coisas boas. Mas Paulo não se resume às coisas boas. Ele teve um passado horrível, um passado péssimo. Mas a questão é que quando ele foi transformado, ele foi de verdade. Ele não ficou brincando de fé. Ele não ficou brincando que um mês ele pregava sobre Jesus, no outro mês ele perseguia os cristãos. Você não vê que na Bíblia, em um mês Paulo cura, no outro mês ele está lhe dando mau testemunho. Você vê que ele tinha uma vida longe de Deus, uma vida horrível, e aí depois que ele passa pela transformação, ele tem uma vida transformada. E por isso que a gente fala aqui da transformação. E essa transformação, essa mudança precisa existir em nós. A nossa vida precisa ser purificada. A nossa vida precisa ser limpa para que o Espírito Santo de Deus possa repousar sobre nós. Por isso que às vezes você dobra o joelho para orar e aí você fala, obreira, eu oro e eu não sinto o Espírito Santo, eu não sinto a presença de Deus. Porque talvez dentro do seu coração, dentro da sua vida, não está limpo. Está sujo. E o Espírito Santo não vai fazer morada numa casa suja. Ele não vai descer sobre uma vida que está em pecado. Então por isso que a gente precisa se purificar, a gente precisa analisar, cuidar da nossa fé, cuidar da nossa vida. E no próximo diz assim, em Juízes 11:30, Jefté fez um voto ao Senhor, dizendo, se de fato entregares os filhos de Amon das minhas mãos, quem primeiro sair da porta da minha casa para se encontrar comigo, quando eu voltar vitorioso sobre os filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocaustos. Quando Jefté voltou para sua casa em Mispa, a filha saiu ao seu encontro, tocando o tamborim e dançando. E ela era filha única, e ele não tinha outro filho e nem filha. Quando Jefté a viu, rasgou suas roupas e disse, ah, minha filha, você me prostra por completo. Você passou a ser a causa da minha ruína, porque fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. E ela disse, meu pai, você fez um voto ao Senhor, faça comigo segundo o voto que fez, agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, os filhos de Amon. Então, só para vocês entenderem, Jefté, depois que ele passou um tempo, Deus o abençoou, ele foi crescendo, ele foi guerreando ali. As próprias pessoas que tinham rejeitado ele foram atrás dele para que ele pudesse lutar ali na guerra a favor do povo. E aí ele faz uma aliança, né? Ele fala, eu vou, mas se eu lutar e ganhar, eu vou liderar o povo. E o povo ali aceita, porque o povo ali estava sem líder, né? Nessa época de juízes ainda não tinha os reis. Então os juízes ali que lideravam o povo. E aí ele foi, venceu, só que numa das batalhas que ele ia, ele fez esse voto com Deus, de que quando ele voltasse da guerra vitorioso, ele iria sacrificar a primeira pessoa que ele visse quando chegasse em casa. Até então ali, tudo maravilhoso. Só que aí quando ele chega, ele vai, ele luta, ele vence, quando ele chega, a primeira pessoa que ele vê é a filha dele, a filha única. Ele não tinha nem filho nem filha, ele só tinha uma filha, e foi essa filha que saiu ao encontro dele. E ali ele fica triste, óbvio, fica apavorado, porque não eram os planos dele que fosse a filha, né? Podia ser qualquer outra pessoa. E a gente precisa, antes de dar continuidade, a gente precisa entender que às vezes na nossa vida a gente vai precisar sacrificar, e sacrifício é aquilo que dói. Porque talvez poderia ter saído um servo, poderia ter saído o filho de um servo, poderia ter saído qualquer pessoa ao encontro dele. Mas será que se fosse qualquer outra pessoa, ia doer tanto quanto
a filha dele? Não, com certeza não. Porque se você tivesse que escolher entre matar o seu filho ou matar qualquer outra pessoa, óbvio que qualquer outra pessoa. Eu nem tenho filho, eu sei que é outra pessoa. É uma conta rápida. Mas ali ele fez um voto. E o que eu acho interessante na postura dele é que aqui fala assim, ó. Ele explica para a filha e ele fala, né, aqui, ó. Porque eu fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. Vocês percebem que, mesmo que ele percebendo que o sacrifício dele vai ter que ser a filha, para ele não é uma opção voltar atrás. Porque aqui ele teve a postura certa, mas ele poderia ter tentado negociar com Deus. Ele poderia ter ali tentado barganhar com Deus, ver outra proposta, falar para Deus, quando eu fiz o voto, eu não sabia que ia ser minha filha. Agora é minha filha, conversa é outra. E naquela época a gente sabe que aí as pessoas, né, elas davam muito valor à descendência. Então a pessoa, ela tinha que ter ali um filho para que a linhagem dela, para que a descendência dela continuasse. Ele, no caso, estava vivo, ia matar a filha. Então significa que ali, junto com a filha, ele estava matando a descendência dele, o futuro da família dele. Ia acabar, porque quando ele morresse, acabou. Mas você vê que ele não negocia. E quando eu li essa passagem, eu fiquei pensando quantas vezes nós fazemos votos. E vamos começar falando votos com Deus. Quantas vezes neste altar você dobrou o joelho e você prometeu para Deus que você ia mudar de vida, que você ia abandonar o pecado, que a sua vida ia ser diferente, que você ia tomar uma postura, que você ia ser o líder da sua vida. E quantas vezes você, quando chega na hora do vamos ver, você negocia, você abre mão, você barganha o seu voto com Deus? Quantas vezes? Será que tudo que você prometeu um dia para Deus, você cumpriu? Aí eu te faço outra pergunta. Se tudo que você prometeu para Deus, você tivesse cumprido, como que seria a sua vida hoje? Você estaria na mesma situação que você está hoje? Se tudo que você um dia falou para Deus que iria fazer, você tivesse feito? Jefté, para ele não foi uma opção. Ele chegou na filha com o coração doendo, apavorado, e falou, olha, eu fiz um voto e não vou poder voltar atrás. Vai doer, mas não é uma opção voltar atrás. Ele preferia ficar sem a filha do que sem Deus. E às vezes a gente fica com qualquer coisa no lugar de Deus. Quantas vezes você escolhe um pecado ao invés de Deus? Mas agora vamos falar de nós, entre nós. Quantas vezes você faz voto com você mesmo e você quebra? Quantas vezes você determina na sua vida, não, a partir de hoje eu vou ser uma pessoa organizada, eu vou ser uma pessoa responsável, eu vou organizar e administrar a minha vida. E aí chega um outro dia, chega um novo dia, a oportunidade de você colocar em prática o seu voto e você falha. E você não cumpre. E você falha com você mesmo. Você determina para si que a sua vida vai ser transformada, que a sua vida vai ser diferente, que você vai ser uma pessoa empenhada e você não é. É com você que você está falhando. É com você que você está errando. E às vezes você olha a sua vida e aí está uma bagunça, está uma desordem e você não entende o porquê. Mas porque você é a pessoa que faz voto atrás de voto, faz promessa atrás de promessas e não cumpre. Toda oportunidade que tem de negociar ou de quebrar, você vai lá e quebra. Você vai lá e vem, você vai lá e abre mão. Nós fizemos um propósito que todos os dias a gente ia acordar, a gente ia orar, tirar uma palavra, falar com Deus. E aí você vai lá e determina no seu coração. A partir de amanhã, eu vou acordar todo dia, meia hora mais cedo, para eu poder ouvir a voz de Deus, começar o meu dia falando com Deus, para que o meu dia seja abençoado. Aí chega no outro dia, o telefone toca. Meia hora antes, o que você faz? Desliga o despertador e volta a dormir. Porque você está cansado. Porque você trabalhou no outro dia até tarde. Porque você não conseguiu dormir mais cedo. Você já começa o dia negociando os seus votos, os seus compromissos.
cumprir com as nossas responsabilidades, a cumprir a nossa palavra. Houve uma época na humanidade que não se precisava ter contrato, que não precisava ter ali um papel por escrito. As pessoas, os homens, negociavam pela palavra, porque a palavra tinha peso. Se uma pessoa falasse, olha, todo dia 20 eu vou te pagar o carro que eu comprei de você, todo dia 20 aquela pessoa pagava o carro para aquela pessoa, para outra pessoa. Só com a palavra, só com o hoje em dia, no mundo que a gente vive, a palavra das pessoas não vale de nada. E às vezes não vale nem para o outro, não vale para você. Às vezes você vem e faz um voto e nem você acredita que você vai cumprir aquele voto. Porque você já não acredita em você mesmo. Quem dirá os outros? Quem dirá Deus? Então a gente precisa mudar isso. A gente precisa olhar para a gente e falar assim, Senhor, me dá esse espírito. O espírito de que eu vou cumprir o que eu prometi, independente da circunstância. Independente do que aconteça. Mesmo que eu tenha que ficar sem a minha filha. Mas eu vou fazer o que eu preciso fazer. Eu vou fazer o que precisa ser feito. Eu quero trazer uma demonstração para vocês, mas só um pouquinho. E aqui eu tenho um copo com café com leite. Na minha casa, todo dia de manhã, eu tenho o costume de tomar café com leite. E às vezes, quando eu chego de tarde, se der tempo, eu tomo café com leite. Mas às vezes, de vez em quando, eu gosto de tomar uma coquinha. Mas, normalmente todos os dias, eu tomo café com leite. Mas, às vezes é um fim de semana, né? Tem festa, tem evento, eu tomo uma coquinha. Mas o meu café da manhã de todos os dias é café com leite. Às vezes, raras vezes, ainda mais quando um cliente vai lá na loja e dá um centro de coxinha para no sábado, aí a gente compra uma coca, porque coxinha combina com coca. A gente não vai tomar coxinha com café com leite. Então, a gente toma uma coquinha. Uma pergunta: quem aqui gosta de café com leite? Uma boa parte. Quem gosta de coca? Está equilibrado. Quem gosta dos dois? Você gosta dos dois, mãe? Quer? Mas você gosta dos dois? Quer, Luan? Você levantou a mão? Ah, Luan, você não rejeita nada. Boa. Tá, você passa? Vai, minha última chance. Tiago. Tô fora. Você tá bom? Vem, Tiago. Vem, Tiago, provar. Eu vou. A espuma. Tá nojenta. Tem uma espuma aqui em cima. Por isso que eu cheguei por último, gente. Senão eu ia estragar meu exemplo. Vai. Não, ele não é. Ele não pode. Eu só quis tirar a bicha dele, que eu não queria que ele ficasse doente com vontade. Mas o Thiago não é uma pessoa relevante. Uma pessoa normal, tirando o Thiago. Gente, isso aqui dá pra beber? A pessoa só leva para entrevista com a pastora Ana, com certeza ela ia vomitar. Pega a Yasmin assim, que apesar de misturar as coisas, com certeza vomitaria vendo isso daqui. Nem o Japa, que eu já assim, ó, o Thiago é o nível hard, o Japa vai ficar abaixo. Porque o Thiago foi além, só que ele mandasse à vontade. Mas agora falando sério. Gente, o café com leite, ele representa a nossa vida com Deus. E aí, todo dia, você é a pessoa que ora, que louva, que vem para os cultos. Aí, o culto é uma prioridade para você, você vem sempre. Mas aí, de vez em quando, às vezes, tem aquela tentação, tem aquele pecado,
que você vai colocando em cima da sua vida com Deus. E aí você chega no culto, você dobra o joelho e você apresenta isso para Deus. O copo é a sua vida. E aí você fala: ó Deus, toma, essa é a minha oferta. Só que assim, se nem você tomaria, por que você acha que Deus vai tomar? Por que você acha que Deus tem que receber a vida que você mistura com o pecado? E lá em Apocalipse 3,16 diz que não é quente nem frio, é morno, é misturado. Deus ele está a ponto de vomitar. Será que não é esse tipo de sensação que você tem causado em Deus? Será que não, será que quando Deus olhar para a sua vida ele não tem cara de nojo? Porque enquanto eu misturava e quando eu ofereci, é que vocês não viram a cara de vocês, mas a cara de nojo, tipo, eca, credo, de vocês. Talvez é assim que Deus, quando olha para a sua vida, é a mesma reação que Deus tenha. Porque se você não é capaz de tomar isso, não se passa mal, porque apesar do Tiago dar um golinho e levar a brincadeira, talvez se ele tivesse tomado o copo todo, mesmo ele ali achando que era bom, ele poderia ter passado mal com essa mistura. Então a gente precisa entender que com Deus não é diferente. Você não pode ter uma vida onde você se santifica, onde você coloca Deus todos os dias, mas às vezes, de vez em quando, rola um pecadinho, tem um pecadinho de estimação, e aí você vem com a cara mais lavada e oferece para Deus, achando que Deus tem a obrigação de receber. Só que assim, se nem você é obrigado, quem dirá a Deus? E é isso que a gente precisa se analisar. E no próximo diz assim, ó, em Juízes 11, 39. E ao fim dos 2 meses, ela voltou para seu pai, que lhe fez segundo o voto que tinha feito. Assim, ela nunca teve relações com homem algum. Daqui veio o costume em Israel. Então, dando continuidade à história de Jefté, né? Então ali, ele teve aquele sofrimento todo, mas aí a filha falou: pai, você vai fazer o que você prometeu. Só que então me dá 2 meses que eu vou pro meio do deserto, vou chorar, vou me lamentar, depois eu volto e aí você cumpre o voto. E aí, assim fez. Ela foi, ela chorou, ficou 2 meses no deserto, depois voltou e aí ele sacrificou a filha. E quando eu estava lendo essa história, né, para mim foi inevitável não pensar na história de Abraão e Isaac, né? Que lá em Gênesis 22, 9 diz assim: chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaac, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha, e estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Essas 2 histórias são parecidas, né? Só que Jefté ali, Deus ele não voltou atrás, não deu ali um bezerro, ele teve que sacrificar a filha. Já na história de Abraão e Isaac, Deus ali teve misericórdia. Mas você vê que quando o voto também era de Abraão, não era de Isaac. Deus não pediu um filho para Isaac, Deus pediu para Abraão. Mas você vê que, semelhante à outra história, Isaac, ele vai lá, ele deita no altar, ele faz parte do voto dele ali, do sacrifício do pai dele, sem reclamar. Você não vê aqui Isaac questionando, você não vê Isaac ali murmurando, como a filha de Jefté. Ela fala: pai, você vai fazer o que precisa ser feito. Mas ela não questiona, ela não pega birra com Deus. E o que Deus está falando no meu coração é que a gente precisa entender que, em algum momento da nossa vida, a gente vai precisar sacrificar algo. Isso para ter uma vida com Deus, e isso para ter uma vida bem-sucedida, uma vida abençoada, no dia a dia. Porque para você, por exemplo, ter uma vida financeira abençoada, você precisa sacrificar, às vezes, os seus desejos de momento. Para você conquistar um carro, você precisa, às vezes, abrir mão
de comer um chocolate, de comer um doce, de comer uma besteira, de comprar roupa que você não precisa, para poder conquistar um carro. Então a vida é feita de sacrifício. E às vezes, você precisa sacrificar você mesmo. Você vai ter que ser o sacrifício. Não é uma coisa. Igual, Abraão ali e Jefité estavam sacrificando os seus filhos. Mas Isaac e a filha de Jefité, eles sacrificaram a vida deles. Eles colocaram ali à disposição de Deus a vida deles. No caso de Isaac, ele foi poupado, mas ele estava pronto, ele estava disposto. E ali, se Deus queria testar Abraão e Isaac passou com uma. Mas às vezes, vem uma aprovação na sua vida e você reprova logo de primeira. Não dá nem tempo da prova acontecer. Logo de primeira, você já é reprovado. E a gente precisa analisar a nossa vida. E analisar o quanto nós estamos dispostos a sacrificar para ter uma vida abençoada, para ter uma vida próspera. Hoje, todo mundo aqui sacrificou o seu sono, a sua casa para arrumar, o seu trabalho. Mas você priorizou estar aqui para ouvir a voz de Deus. E na vida é isso. Ter uma vida adulta é ter uma vida de sacrifício. E a gente precisa ponderar isso na nossa vida para que a gente consiga ter as bênçãos que Deus quer para a nossa vida. Para que a gente consiga viver tudo que Deus tem preparado para nós. Mas depende de nós. Amém?